Apesar de seguirem a mesma filosofia, Marco Aurélio era um imperador e Epicteto, um simples escravo. Isso demonstra que o estoicismo não se destina apenas a uma elite privilegiada, mas é acessível a todos. Um aspecto essencial da filosofia estoica é a capacidade de manter a mente tranquila. Na verdade, os estoicos acreditam que a verdadeira felicidade e paz interior são alcançadas quando vivemos em um estado de plenitude. Se você deseja incorporar essa calma em sua rotina diária, convido-o a assistir a este vídeo até o final. Vamos explorar 3 partes essenciais. Nas 2 primeiras, discutiremos os pensamentos e hábitos de Epicteto e Marco Aurélio, e na 3ª parte, apresentarei exercícios práticos para aplicar em sua vida. A jornada para uma mente serena e equilibrada começa agora. Se esta é a sua primeira vez aqui, falamos sobre o estoicismo de forma prática e aplicável. Por isso, curta o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Assim, podemos compartilhar esse conhecimento transformador com mais pessoas. Primeira parte, Epicteto. Em suas obras, Epicteto enfatiza que devemos valorizar a tranquilidade acima de bens como dinheiro, reputação e aparência física. Ele ensina que a calma mental não resulta de tentar controlar o que nos cerca, mas da forma como escolhemos pensar. Sua principal obra, Os Discursos, foi transcrita por seu dedicado aluno Arriano, que também compilou o Manual de Epicteto, um livro acessível que era usado por soldados antes de batalhas. Nessas fontes, aprendemos como Epicteto lidava com preocupações e desafios diários, oferecendo lições valiosas sobre como manter a mente tranquila diante das adversidades. Assim, a filosofia estoica não apenas nos inspira, mas também nos fornece ferramentas práticas para enfrentar as turbulências da vida com serenidade. Vamos começar com o primeiro princípio: agir de acordo com a natureza. Em uma aula, um aluno de Epicteto disse que queria voltar para casa por estar doente. Epicteto o mandou para casa, mas antes questionou a adequação moral de sua decisão. A lição é clara. Devemos agir conforme as demandas da situação presente, pois o caminho do universo está além do nosso controle, e não há necessidade de forçar as circunstâncias. Quando estamos doentes, Epicteto nos aconselha a não nos impor tarefas impossíveis. Em vez disso, é melhor aceitar a condição e agir sensatamente para o nosso bem-estar naquele momento específico. Ele também destaca que a doença pode ser um obstáculo para o corpo, mas não para nossa capacidade de escolha. Isso não significa insistir em realizar todas as tarefas, o que poderia piorar as coisas. Significa que, apesar dos desafios físicos, ainda podemos escolher entre a desordem emocional e decisões racionais. Ao aplicarmos esse princípio a situações como discussões familiares intensas ou desenvolvimento de relacionamentos, Epicteto nos lembra de evitar os extremos emocionais e a indiferença. No primeiro caso, as pessoas são dominadas pela emoção. No segundo, recusam-se a reconhecer o problema, talvez tentando parecer duronas. A perda de calma pode resultar em palavras impulsivas, comportamentos agressivos e decisões emocionais precipitadas, prejudicando a comunicação e a estabilidade dos relacionamentos a longo prazo. Agir de acordo com a natureza começa ao reconhecermos a realidade da situação e tomarmos medidas necessárias com uma mente equilibrada. Independentemente de como escolhemos reagir, a essência é compreender que não controlamos as ações dos outros, e nossa jornada estoica envolve aceitar essas realidades enquanto mantemos a serenidade. E como aceitamos essas realidades nos leva ao segundo princípio. Observe seus julgamentos. Epicteto nos ensina a pensar cuidadosamente sobre nossos pensamentos e julgamentos, especialmente em relação ao mundo ao nosso redor. Ele nos lembra que a ansiedade não vem das coisas que acontecem, mas da maneira como escolhemos ver essas situações. Cada um de nós possui um quadro de referência único a partir do qual decidimos o que podemos aceitar ou não. Isso é normal, e muitas vezes nos ajuda a distinguir o certo do errado. No entanto, nossos julgamentos podem se tornar um problema quando nos fazem sentir merecedores de coisas que naturalmente não temos direito. Por exemplo, podemos ficar com raiva pelo resto da vida porque nos sentimos no direito de ter pais amáveis e dedicados, mas talvez não tenhamos tido essa experiência. Epicteto nos diz que temos direito a ter paz, mas não a controlar seu comportamento e personalidade.
Essa ideia se aplica a muitos aspectos da vida, e nos questiona: por que nos preocupamos com coisas que são completamente naturais? Nas palavras de Epicteto, distinga em sua própria mente, e esteja preparado para dizer: não é o acidente que aflige a pessoa, mas o julgamento que ela faz sobre isso. Isso é especialmente útil ao lidar com momentos difíceis, como perder o emprego, o fim de um relacionamento, ou quando a família não faz questão de você. Quando observamos uma situação objetivamente, sem deixar que expectativas ou sentimentos afetem nosso julgamento, nos tornamos mais capazes de lidar logicamente com as circunstâncias. Isso impede que sejamos dominados por pensamentos irracionais e emoções. Além disso, ao mudarmos nossa atitude e pararmos de nos preocupar excessivamente com o que não podemos controlar, começamos a focar mais nas coisas que podemos mudar. Isso nos ajuda a enfrentar os desafios da vida de maneira mais equilibrada e progredir. O que nos leva a explorar o terceiro princípio: concentre-se menos em coisas fora do seu controle. No início do manual de Epicteto, encontramos a famosa dicotomia do controle, um conceito essencial do pensamento estoico. Essa ideia sugere que algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não, e devemos focar no que está sob nosso controle, deixando de lado o que não está. Como seres humanos sociais, muitas vezes desejamos controlar o mundo ao nosso redor, usando meios como dinheiro, poder, força física, sexualidade, inteligência ou influência. No entanto, Epicteto nos lembra de que no final esses são apenas instrumentos que podem influenciar, mas nunca controlar completamente. Mesmo quando conseguimos controlar algumas coisas, sempre haverá 1 bilhão de outras que escaparão de nossas mãos. Segundo Epicteto, o que realmente controlamos é nossa própria faculdade mental, e é nisso que devemos concentrar nossos esforços. O que acontece ao nosso redor não é tão importante quanto o que fazemos com isso. Podemos direcionar nossa atenção para nossos próprios pensamentos e emoções, em vez de nos preocuparmos constantemente com coisas além de nosso controle. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo. Os estoicos eram, na verdade, pessoas altamente sociais. Significa que, ao praticarmos o estoicismo, desenvolvemos uma indiferença saudável em relação aos eventos externos. Isso nos permite enfrentar os acontecimentos sem nos estressarmos excessivamente e sem perdermos a cabeça ou noites de sono. Aqui entra o conceito de amor fati, o amor pelo destino, aceitar o inevitável com gratidão, tornando-se uma maneira poderosa de lidar com as circunstâncias que não podemos mudar. A mensagem final é clara. Ao concentrar nossa energia no que controlamos internamente, podemos cultivar uma mentalidade mais resiliente e serena diante das incertezas da vida. Segunda parte, Marco Aurélio. Como imperador de Roma, Marco Aurélio era o homem mais poderoso de sua época. No entanto, ao contrário de muitos líderes antes e depois dele, ele estava comprometido em viver uma vida virtuosa, seguindo a filosofia estoica de maneira consistente. Apesar das pressões de liderar um vasto império, Marco Aurélio compartilhou pensamentos valiosos sobre como lidava com o estresse diário em sua obra Meditações. Além da prática estoica bem conhecida da visualização negativa, ele deixou ensinamentos menos famosos que podem oferecer conselhos práticos para uma vida mais tranquila. Vamos focar nele para aprendermos nosso quarto princípio: faça menos. Para ficar mais calmo, devemos simplesmente fazer menos. Parece contraditório, já que os estoicos valorizam a produtividade e a diligência como virtudes, mas, por outro lado, a moderação também é uma virtude estoica. Então, como podemos ser produtivos ao mesmo tempo em que fazemos menos? Fazer menos não significa ficar ocioso e desocupado, mas sim concentrar-se no que realmente importa com escolhas conscientes, buscando um equilíbrio entre ação diligente e evitar o excesso de preocupações. Marco Aurélio observou que as pessoas fazem muitas coisas desnecessárias. Hoje em dia, temos acesso a entretenimento ilimitado, por isso é muito fácil se envolver em todos os tipos de atividades improdutivas. Fazer menos vai além de simplesmente reduzir atividades sem sentido. Inclui também o conceito de falar menos. Marco Aurélio observa que muitas conversas são vazias, não levam a lugar algum e consomem tempo e energia valiosos. Portanto, a essência desse princípio é fazer o essencial, eliminando não apenas atividades sem sentido, mas também começando a trabalhar de maneira mais inteligente e eficaz. Uma grande vantagem que ganhamos com isso, além da tranquilidade, é que podemos fazer menos e melhor.
Marco Aurélio enfatiza a importância de questionar constantemente a necessidade de cada ação. Dessa forma, eliminamos não apenas tarefas desnecessárias, mas também as suposições de que são extremamente necessárias. Um hábito útil é fazer uma lista de tarefas na noite anterior, antecipando o que precisa ser feito no dia seguinte. Isso não apenas dá uma sensação de controle, mas também diminui o peso mental ao eliminar incertezas. Planejar com antecedência é uma maneira eficaz de manter a tranquilidade da mente, pois reduz as preocupações e permite focar nas ações essenciais. Então, quando Marco Aurélio nos aconselha a fazer menos, não está sugerindo sacrificar a virtude da diligência. Em vez disso, está nos encorajando a fazer escolhas mais conscientes e eficientes, concentrando-se no essencial para alcançar uma vida mais calma e significativa. Escapes curtos. Nenhum lugar para onde você pode ir é mais pacífico, mais livre de interrupções, do que sua própria alma. As palavras de Marco Aurélio nos lembram de uma verdade repetida pelos estoicos, que acreditam ser desnecessário viajar ou tentar escapar para se acalmar. Segundo os estoicos, onde quer que vamos, levamos a nós mesmos. E, passada a euforia da novidade, voltamos nossas mentes ao estado normal. Uma prova disso é quando vamos viajar e, mesmo em um cenário deslumbrante, há sempre alguém, impaciente, nervoso ou arrumando confusão por coisas mínimas. Marco Aurélio criticou aqueles que tentavam escapar das preocupações diárias indo para lugares calmos. Ele considerava essa prática tola, questionando por que deveríamos viajar fisicamente quando podemos encontrar tranquilidade ao buscar um refúgio interno dentro de nós mesmos. A crítica reflete a crença de Marco Aurélio na importância de encontrar paz e serenidade através da reflexão interior, em vez de buscar escapar para locais externos. Entenda bem. É ótimo mudar de cenário, mas apenas isso não nos fará pessoas calmas. Outra será a tranquilidade para a alma, mas aprendermos a olhar para dentro sim. O que Marco Aurélio propõe lembra muito a prática da meditação, ou até mesmo momentos de reflexão e contemplação para renovar a mente e acalmar a vida cotidiana. Ele nos oferece duas reflexões para considerar ao recuar brevemente em nossas mentes. Primeiro, ele destaca que as coisas não se apegam à alma, elas permanecem fora imóveis. A perturbação surge apenas de dentro do nosso próprio julgamento. Reflita sobre o que te perturba. Qual julgamento você tem sobre essa situação? Por que a ação do outro te incomoda? Segundo, ele nos lembra de que tudo o que vemos está constantemente mudando e eventualmente deixa de existir. Ao pensar nas inúmeras mudanças que testemunhamos, ele conclui que o mundo é essencialmente caracterizado pela mudança e nossa vida é moldada pela nossa percepção. Essas reflexões nos conduzem ao próximo princípio. Lembre-se de que tudo passará. Marco Aurélio nos diz para ter em mente a rapidez com que as coisas passam por nós. Estamos envolvidos em algo hoje, mas na semana que vem ou no próximo mês, podemos estar em algo completamente diferente. A filosofia estoica, resumida na expressão memento mori, que significa lembrar da morte, nos faz encarar a realidade de que a vida é curta e passageira. Às vezes, perdemos dias alimentando pensamentos circulares de problemas, revivendo preocupações, angústias e sofrendo com isso. Agimos como se as coisas que nos irritam fossem durar para sempre, mesmo que percamos a calma no momento. A raiva é apenas um estado emocional temporário. Temos um vídeo no canal especial sobre como controlar esse estado de raiva, que deixaremos na tela final. Marco Aurélio escreveu. Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Esse foi um lembrete pessoal para continuar vivendo uma vida de virtude, que é válido para nos lembrarmos que todas as coisas que julgamos que nos tiram a paz vão passar. E se compararmos com a grandiosidade da vida, perceberemos o quão pouco importantes são, e para praticarmos esse autocontrole, destacam-se alguns exercícios e técnicas abaixo. Não permita que suas emoções tomem as decisões por você. Quando deixamos nossa emoção decidir por nós, ou até mesmo controlar a situação, não estamos agindo racionalmente. Perdemos nosso direito de escolha, e nos tornamos reféns dos nossos instintos. E com isso, podemos colher consequências bem graves. Por isso, nesses momentos, comece a praticar a regulação emocional. A regulação emocional é a habilidade de entender como você se sente,
compreendendo as próprias reações emocionais e buscando enxergar as situações como realmente são, sem deixar que isso afete ou prejudique intensamente sua vida. Basicamente, significa evitar sobrecarregar emoções, especialmente as negativas, em eventos, pessoas ou circunstâncias. Fazer isso só torna mais difícil resolver problemas e desequilibrar as emoções. Quando algo acontecer, regule suas emoções, veja a situação como é, e não através da raiva, medo, ansiedade ou qualquer outro tipo de emoção em excesso. O controle emocional é algo que pode ser aprendido. Quando administramos nossas emoções intensas e descobrimos como expressá-las apropriadamente, nos tornamos capazes de focar em outras tarefas e começamos a desenvolver padrões de regulação emocional, o que facilita nossa vida em todos os sentidos. Distanciamento é uma maneira útil de lidar com situações ou pessoas estressantes. Você imagina mentalmente a situação ou a pessoa, as afastando aos poucos, até que fiquem bem pequenas e distantes. Isso ajuda a acalmar o cérebro. Essa técnica funciona porque o cérebro tem uma tendência natural de reagir fortemente a problemas grandes e próximos. Ao diminuir mentalmente a imagem, o cérebro se acalma, reduzindo a intensidade da resposta emocional associada à situação estressante. Uma variação disso é imaginar a pessoa estressante falando com uma voz de desenho animado. Isso não só diminui a sensação de ameaça, mas também dá um toque de humor à situação. Essa combinação funciona para reduzir a tensão emocional e te proporciona uma visão mais leve e menos prejudicial da situação. O distanciamento mental é como uma ferramenta prática que você pode usar quando estiver estressado para reagir de uma forma mais equilibrada e calma diante dos problemas. Mude sua perspectiva. É incrível como algumas pessoas ou determinados assuntos podem minar nossa tranquilidade e nos deixar aflitos. Mesmo quando tudo parecia bem, não é verdade. Quando você se sente ameaçado ou estressado com alguma situação, seu cérebro tem uma reação correspondente. Quando você muda a perspectiva ou reavalia a situação como um desafio positivo que não vê a hora de enfrentar, seu cérebro reage de uma maneira mais construtiva. Como Marco Aurélio nos lembra, escolha não ser ofendido, e você não se sentirá ofendido. A próxima vez que se deparar com uma situação ou pessoa que teoricamente te tiraria a calma, mude seu julgamento sobre a situação. Mesmo que o acontecido seja algo grotesco, veja a situação por um novo ângulo, reconhecendo que não pode ser incomodado por isso. Respire fundo. Respirar fundo e contar até 10 altera tanto a fisiologia quanto a composição química do cérebro. O oxigênio adicional ajuda, e esse simples exercício pode lhe proporcionar a pausa necessária para que seu cérebro reativo recue enquanto seu cérebro pensante assume. Entre o estímulo e a resposta, os estoicos nos mostram a terceira etapa, a escolha de pensar, ou seja, o raciocínio. Mas quando respondemos automaticamente aos eventos em nossas vidas, parar, respirar fundo e contar até 10 pode nos lembrar que ainda temos o poder de escolher como reagimos ao que nos acontece. Não leve tudo para o lado pessoal. Um conceito muito usado na terapia cognitiva hoje é entender que o que pertence a você é seu e o que pertence aos outros é deles. Pode parecer confuso, mas é algo simples na teoria. Muitas vezes nos sentimos magoados facilmente pelo jeito dos outros agirem, o que é uma perda de tempo. As pessoas nem sempre têm a intenção de nos magoar, mas cada um tem seus próprios mecanismos de defesa. Infelizmente, essas estratégias podem afetar quem estiver por perto. Portanto, é essencial investir em autoconhecimento e inteligência emocional. Essas habilidades ajudam a não levar as reações dos outros para o lado pessoal e a manter a calma quando as coisas ficam difíceis. Evite pessoas negativas. Se você fizer parte de uma sala com 15 alunos estudiosos e dedicados, é bem provável que se torne o 16º. O ambiente em que vivemos nos molda tanto pode nos incentivar a crescer como pode nos puxar para cair em declínio. Querendo ou não, o humor de outras pessoas pode ser contagioso. Se você passar o dia com alguém reativo, reclamão, você vai ficando reativo e reclamão com o passar do tempo. Por isso, evite ao máximo reatividade, pessoas causadoras de problemas ou com necessidade de dramas constantes, poupando-se de ficar ruminando assuntos que geram preocupação, frustração ou qualquer outro tipo de desgaste emocional. É mais fácil manter a calma quando os problemas acontecem com outras pessoas, e não conosco. Por exemplo,
Quando um amigo é desrespeitado ou perde o emprego injustamente, temos sempre um discurso pronto sobre como cercá-lo e tentar reagir. No entanto, o estoicismo oferece ferramentas que podemos usar para adotar a mesma postura. Às vezes pode ser difícil pensar e agir com calma, mas nossos pensamentos têm forte influência sobre os sentimentos e, por consequência, sobre nossas ações. Vamos encerrar esse vídeo com uma citação de Marco Aurélio. Mantenha esse pensamento à mão quando sentir um acesso de raiva chegando. Não é valoroso se enfurecer. Em vez disso, gentileza e civilidade são mais humanos e, portanto, mais valorosos. Um ser humano de verdade não cede espaço à ira e ao descontentamento. E tal pessoa é dotada de força, coragem e resistência, semelhante à ira e às queixas. Quanto mais perto uma pessoa chega de uma mente serena, mais próxima ela está da força. Escolha a coragem de ter calma. Agora, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e, se este vídeo de alguma forma falou com você, deixe seu comentário. Obrigado por ter chegado até aqui.